Olá, seja bem-vindo ao Interlocução Brasil, o nosso novo projeto que visa informar e formar, dentro do possível, o cidadão. Gostaria de passar a palavra ao nosso convidado, Ricardo Venâncio. É um prazer e desde já agradeço a oportunidade, porque sei que tem como objetivo promover a evolução do ser humano, trazendo os valores dos bons costumes, da família. Isso para nós é muito importante, porque temos a certeza de que possamos alcançar todo o Brasil e desta forma a gente faz a nossa parte. Muito obrigado pela oportunidade. Gostaria que o senhor comentasse a respeito da sua história. Mais uma vez, quem é Ricardo Venâncio? Bom, vou ser breve. Gostaria de dizer, porque vai afetar parte do que nós vamos falar hoje. Eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade, como relojoeiro. E cheguei a um período da minha vida que provavelmente não tinha uma perspectiva de ser um homem no futuro que tivesse um destaque. Eu sou a prova de que quando nós queremos, nós conseguimos mudar o rumo da nossa vida. Hoje eu sou delegado de Polícia Federal aposentado, aguardei uns 2, 3 anos para poder habilitar a minha OAB. Hoje eu sou membro da Comissão de Admissibilidade do Processo Ético da OAB. Eu sou relator. Por que eu digo isso? Porque a nossa formação, e o Mauro também tem essa formação, os nossos pais nos ensinaram, nos educaram com amor, com carinho e com disciplina, sempre que era preciso. Nunca nos deixou passar sem que nos responsabilizássemos pelos nossos atos indevidos enquanto criança, até mesmo por ser infantis, né? E abusarmos um pouquinho da nossa liberdade. Mas eu acho que esse formato que nos foi criado favoreceu-nos a superar os desafios e principalmente ir atrás dos nossos sonhos. Nós poderíamos ser pessoas que estaríamos hoje do lado contrário da lei. Eu tinha tudo para fazê-lo. Com 13, 14 anos eu fugi da minha casa do meu pai, fui parar no Rio de Janeiro. Meu pai foi atrás de mim e virou para mim, eu não esqueço, lembro disso com muita saudade. Ele falou assim: você com 13 anos, você tomou uma decisão de homem, né? Então eu te pergunto, você quer voltar para casa ou quer continuar a sua vida aqui? Eu vou respeitar o seu livre-arbítrio. Eu estudava num colégio onde o diretor era uma autoridade, inclusive um delegado de polícia geral, um homem muito sério, muito competente, muito correto. E eu tinha perdido uma matéria, se não me engano, matemática. E aí ele virou para o meu pai, naquela época, né, nos idos de 60 e alguma coisa, ele falou: olha, esse jovem não quer estudar. Esse jovem, você tem que chamar a atenção dele, tira ele da escola, deixa ele preso na casa, não deixa ele nem no portão. E daqui a um ano você volte aqui que nós vamos tentar uma vaga para ele. E meu pai, naquela época, meu pai também foi um delegado do Estado, meu pai era subordinado a essa autoridade. E me tirou e eu fiquei um ano sem estudar. Isso causou em mim uma rebeldia que é natural. Foi quando eu resolvi fugir para o Rio de Janeiro. E graças a Deus meu pai me achou e me deu essa oportunidade de voltar. E desde os 13 anos eu mantenho e sempre paguei meus estudos da minha vida. Que eu assumi com ele que a partir daquele dia eu não dependeria mais dele. Então comecei a trabalhar como relojoeiro, fui estudando e até chegar onde eu cheguei. Graças a Deus. Graças a Deus. O que o senhor tem a dizer referente à segurança pública no Brasil? Bom, eu fiz um dos meus textos apresentado na Dom Helder Câmara, que era Um Outro Olhar Qual Polícia, na pós-graduação. E o que me chamou a atenção
que já como policial, eu entrei para a Polícia Federal em 81. Entrei como agente, trabalhei no Rio de Janeiro, depois voltei para Belo Horizonte, continuei como agente, depois fiz o concurso em 90, passei para promotor, mas o meu perfil é ser polícia, é diferente. Então continuei como agente, depois fui a delegado e encerrei a minha carreira como delegado especial, aposentando. Então, esse trabalho que eu fiz na Dom Helder, o que me chamou a atenção, porque chamava Um Outro Olhar com a Polícia. Qual que era o objetivo? Qual a visão do preso? Porque a sociedade, eu, você que está nos ouvindo, a maioria, nós temos um padrão semelhante. Casa, carro, final de semana, comida, jogo, política, churrasco. Nós somos muito parecidos. Um ou outro grupo talvez se destaca por estar numa condição social um pouco mais elevada, mas a grande maioria nossa vamos ser muito parecidos uns com os outros. Defender a família. E me chamou a atenção que não havia uma pesquisa com presos. O que eles achavam da polícia? E fiz essa pesquisa e apresentei esse trabalho na Dom Helder. E lá que me chamou, o que despertou minha atenção, que durante a pesquisa destacou-se 3 instituições. Primeiro, os presos gostavam do Corpo de Bombeiros, Polícia Federal e Forças Armadas. E aí eu perguntei, mas por quê? E na pesquisa é evidente isso preservando a individualidade dos presos para não identificá-los, né? E na pesquisa ficou evidente e até eu questionei a eles. Falei, mas bombeiro por quê? Qual a função, qual a atribuição do bombeiro? É salvar vidas. Bombeiro não tem a atribuição repressiva. Então o bombeiro ele vai salvar tanto o preso, como o delegado, como o juiz, como o desembargador, como o deputado, qualquer cidadão. É a atribuição do bombeiro. O policial não. O policial tem a atribuição de repreender aqueles que saem, que estão à margem da lei. Aí, Polícia Federal. Falei, mas por que Polícia Federal? Porque a Polícia Federal respeita os nossos direitos. Olha que interessante. Mesmo atuando reprimido, respeita os nossos direitos. E por que Forças Armadas? Porque eu lembro, mais ou menos na nossa faixa de idade, você lembra, com 10 anos meu pai falava assim, esteja em casa 10 horas, era 10 horas, não era 10 e 1. E as Forças Armadas representavam aquele momento no Brasil de respeito, de integridade, etc. e tal. Faziam parte da organização da sociedade. Da sociedade. Então, eu ainda virei para eles e eu falei assim, mas dizem, na época a gente era jovem, era criança, né? Podemos até estudar isso. Dizem que alguns direitos não eram respeitados. Eu não sei, eu não vivi aquela época. Então, não sei se isso foi uma disputa política, que pode ter sido, e quando entra no aspecto político, eu nem gosto muito de entrar nesse assunto. Você mesmo, Mauro, você sofreu, nós sabemos que você sofreu me desculpe até tocar nesse assunto, mas você sofreu uma perseguição política por não aceitar certas condições, e a gente sabe disso, que até a sua família foi vítima lá em Fez, na sua origem. Então, por que eu falo isso? Porque é importante a gente trazer para a realidade a evolução nossa, sua, minha, de quem está nos ouvindo. Então, naquela época, eu fiz essa pesquisa e coincidiu com o livro Elemento Suspeito, de 2 autoras do Rio de Janeiro, que eu consegui o mesmo índice de porcentagem com relação a esses 3 itens, né? Bombeiro, Polícia Federal e Forças Armadas. Só que, olha como é que é bacana a ciência. A resposta foi, elas no Rio de Janeiro, que eu não sei quem é, nunca as vi, não as conheço, e eu obtive aqui com presos. E, na época que eu fiz a pesquisa, logo em seguida a Polícia Federal teve um problema na carceragem, foi feito um estudo e apresentado para as autoridades, Ministério Público, juízes federais, estaduais,
a impossibilidade de manter aqueles presos na Polícia Federal, devido à precariedade do cárcere lá, etc. Foi quando passou-se a transferi-los para os presídios, em convênio com o Estado. E aí, um fato que me chamou a atenção, porque quando você faz a pesquisa, eu perguntava qual o seu grau de instrução. Então, naquela faixa, a maioria era nível médio, né, se não me engano, isso. E foi quando surgiu uma pessoa muito importante que tinha um nível superior. E aí, posteriormente isso, a Polícia Federal começou a atuar num outro segmento. E depois que eu fiz a pesquisa, eu falei, se eu fizesse a pesquisa hoje, ia ficar constatado que o crime, olha, isso que é interessante a informação, migrou da classe menos privilegiada, menos favorecida, para a classe mais favorecida. Quem teve bons estudos, fizeram um curso de inglês e etc, etc. Então isso é uma característica do nosso país. Durante um outro trabalho que eu fiz já lá na Escola Superior de Polícia, da Polícia Federal, eu fui da primeira turma, dentre mais de 700 delegados no Brasil, nós fomos 12, eu fui selecionado inclusive, me senti honrado porque eu já era o mais idoso praticamente das turmas e conseguimos, e lá eu apresentei um outro estudo que é a autonomia da investigação criminal. Por quê? O que nós verificamos hoje, o que eu verifiquei, essa conclusão é minha. O senhor fez pós também? Também. Em perícia criminal? Na verdade, investigação criminal na Polícia Federal. Tá. Né? Então ela e na Dom Helder, direitos humanos e investigação também. Então o que aconteceu lá desse outro trabalho? Ficou evidente que o nosso problema não é atual. Nosso problema começou com Dom João, quando chegou fugindo de Napoleão e instalou-se no Rio de Janeiro. Então lá naquela época havia... Dom João pai, né? O pai, o primeirão lá, o Dom João. Ele vem, traz a corte e os amigos da corte, não querendo ofender, os portugueses eram muito perdulares, não queriam trabalhar nem nada. Tem um fato interessante que a corte era barro, doenças, né? Não havia sanitária, higiene, nem nada. E os membros da corte começavam a reclamar que não tinha onde morar. O que Dom João fez? Criou-se uma comissão. Ele chegava na sua casa, dos fazendeiros que na região, e falou assim, a partir de amanhã você sai daqui que eu vou botar o conde, o fulano de tal, e isso aconteceu. E, por incrível que pareça, eu até tenho algumas comendas aí, as comendas, à época, as primeiras comendas do Brasil surgiram quando Dom João, para ficar bem na sociedade, ele começou a criar comendas para os traficantes de escravos. Olha só que interessante. E começou a nomeá-los deputados. Então, quer dizer, o nosso problema hoje vem lá da nossa formação lá atrás. Isso está lá no estudo lá. E isso veio chamar o Morro do Vidigal no Rio de Janeiro. Olha a incoerência da situação. O Morro do Vidigal hoje, ele foi dado ao capitão Vidigal, que fazia parte da segurança pública no estado do Rio de Janeiro. E ele era responsável, eu falo que o antigo SNI e a imigração, ou a Polícia Federal, que a gente chamava de marítima, né, no início quando eu entrei, elas surgiram nessa época com Dom João. Porque os franceses, por causa da Revolução, estavam chegando no Brasil e trazendo as ideias de libertação. E Dom João, um grupo preocupado, falou, olha, nós precisamos vigiar esses caras. E criou esse grupo e botou esse Vidigal para ser o chefe. E o Vidigal tinha um grupo de policiais que eles ficavam às espreitas da noite, eram chamados de morcegos, para exatamente pegar os franceses e ver e descobrir isso tudo. E como prêmio, Dom João deu para ele
umas terras que estavam lá para fora, lá que chamava Vidigal. E aí se transformou Morro do Vidigal. Entendi. Eu gostaria, como o senhor citou, liberdade, que os franceses pregavam isso, o senhor quer dizer que naquela época já existia essa esquerda, centro-esquerda na França? Sim, não? Porque eles estão há 1000 anos na nossa frente em questão de nós somos colonizados depois, enfim. Eu acho interessante, você presta atenção, como é que é o nosso país. Se você for conversar e perguntar, e ir em Pernambuco, por exemplo, que houve a tentativa de invasão, tanto por holandeses como pelos franceses, você vê que a cultura deles, eles são mais politizados que nós. Mas por quê? Influência do grupo. Nós fomos politizados, nós fomos colonizados por portugueses que têm por base um segmento religioso que prevalece o dogma. E o que é o dogma? Eu falo com você que isso aqui é uma pedra, você vai falar que hoje, não, mas isso é um telefone celular, isso tem visão, etc. Eu falo, não, isso aqui é uma pedra e acabou, você não tem que questionar, isso é o dogma. Não aceita uma interpretação ou mesmo um estudo sincero da verdade. O dogma é isso. É uma imposição. É uma imposição sutil. E como é que ela trabalha? Utilizando o sentimento de culpa. A culpa que é o grande objeto do monopólio das massas. Então, quando isso é usado até hoje, na política, nas religiões. Então, todo homem que se destaca, homem eu digo genérico, né? Ou melhor, vamos mudar, todo ser humano que não concorda com determinada situação e que se impõe contrário, ele vai ser taxado, vai ser criado para ele um título depreciativo e na maioria das vezes ele não vai nem estar sabendo e ele vai sendo, vou usar um termo menos científico, ele vai sendo queimado sem saber. Vai chegar um determinado momento que talvez ele consiga entender que olha, eu estou fora do contexto, isso aqui não é minha realidade, isso aqui não é o meu caráter. E aí ele começa a sofrer as consequências. Isso tudo vai gerar o quê? Um problema na segurança pública. Porque quando o jovem menos privilegiado vê um tênis de marca, porque o meu filho, ou filho de outro, ou de uma outra classe social está ostentando, e aí o veículo de comunicação joga num produto a transformação dos valores familiares, sim, o que está sendo criado? Você está criando na mente desses jovens, mas eu quero aquilo, mas ele não estuda. Por quê? Porque esse modelo social de manter na ignorância é mais fácil de eu manipular. Massa conduzida. Massa conduzida. Velho gado, como diz aquele cantor, né? Você passa aí com o rebanho, você não tem vontade própria. Então esse jovem sai. E aí o tráfico de droga capta esse menino, esse jovem, e põe lá na boca, na frente da venda do tráfico, para ser o soldadozinho dele. Porque primeiro é menor, ele sabe que não vai responder. Olha como é que tudo está. Eu estou tentando fazer um paralelo ou um link lá com o Dom João, lá quando começou a mudar tudo. E esse jovenzinho vai entrar porque ele vai ser até respeitado. Sim. Então esse é que é o grande problema da nossa criminalidade. Bom, mas Ricardo, mas você está falando então que é só o jovem, não? Mas quem vai comprar a droga dele? Sim. É a classe média alta e principalmente a sociedade. E quem que fornece a droga para eles venderem? E quem leva a droga? Quem lá? vai ser o grande financista dessa droga? Essa pessoa não vai aparecer. Ou melhor, a Polícia Federal
E aqui eu estou falando como delegado aposentado, eu não estou falando em nome da instituição. Sim. Estou manifestando o meu direito de pensar e de expressar. A Polícia Federal passou a entender, e eu digo que eu fiz parte desse trabalho no início dele, nós chegamos à conclusão, por volta de 87, 88, se não me engano, é o seguinte: não adianta eu combater, a gente chama, aquele aviãozinho que está ali na esquina. Aquele, na maioria das vezes, negro, sem formação cultural, sem educação, enquanto o verdadeiro financista, o verdadeiro dono da droga, está atuando de forma intocável. Na verdade, é uma cadeia. Exato. Aí Isso, descobrimos o seguinte, e isso serve, acho, para todo tipo de crime. Você tem que objetivar as finanças do crime organizado. É onde você consegue desbaratá-lo. Mas é muito difícil, porque são estruturas. Eu lembro que dentro desse trabalho, num outro trabalho, o meu orientador em Brasília, ele não aceitou. E eu até falei, mas eu entendo por que ele não aceitou. Porque eu toquei num ponto polêmico, que eu falei que algumas empresas de telefonia tinha toda a estrutura do crime organizado, como se tem. A única diferença que ela visa lucro, ela tem hierarquia de comando, ela tem toda a estrutura. A única coisa que ele falou, mas você não pode afirmar isso, eu até entendo e compreendo, mas como eu estava defendendo uma tese, né, ele falou assim, mas ela é estruturada e organizada, está dentro da lei. Eu falei, mas o crime organizado usa a lei para poder se proteger. Né? Então, para você ver. Por quê? Igual eu falei com ele assim, na época, né, que eu fiz esse estudo, ela te vendia um plano, muita gente caiu nisso, te dava um telefone com um valor X e depois disso ela começava a te cobrar indevidamente uma série de valores. O direito do consumidor, aí já cai no direito do consumidor. E aí, o que eu falo, qual que era o que me fez pensar nisso? Nós tínhamos, na época que eu fiz, mais de 200 milhões de telefones celulares. Então, se 1% entra na justiça... E era caro, né? Não, e era caro, pra você ver. E entra na justiça cobrando, olha, eu quero o meu valor que eu paguei a mais, não sei o que, etc. Para ela é um lucro exorbitante, ela pode pagar você 10. E aí os tribunais, nós temos o nosso querido amigo Zé Osvaldo, né, desembargador, um profissional extraordinário, foi meu colega de faculdade. Eu aproveito para cumprimentá-lo e mandar um abraço em nome dele para os amigos do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, para o Ministério Público. Enfim, Zé Osvaldo é uma grande figura, um grande amigo que nós temos. Sim, um excelente profissional, um grande amigo que nós temos. Realmente. Sem esquecer de mencionar também o Dr. Ronaldo Bretas, isso, nosso irmão, os demais, estará em breve com a gente aqui no Interlocução Brasil. Então, a gente percebe o seguinte, que eu estava comentando assim, olha, se ela for condenada em 10 mil reais, é lucro em 1% no valor de 200 milhões de telefone celular. Deixe ir para a justiça. E, graças a Deus, os tribunais sempre atenderam o consumidor. Só que a grande maioria não entra. Então, aí nós começamos aquele ponto que eu te falei. A lei começa a ser desrespeitada pelas instituições que estão estabelecidas. E aí a gente começa a ver que o consumidor, o cidadão, vai ficando exposto por desconhecer os seus direitos, às vezes, ele vai reclamar naquele momento e vai ficar por isso mesmo. E essas pessoas que estão agindo dessa forma, elas já contam, são homens muito preparados, muito estudiosos, muito intelectuais, extraordinários, eles já sabem disso e eles contam exatamente com isso. Por isso que as instituições, aí entra o Ministério Público, entra os PROCONs, que têm o dever de fazer valer a lei e denunciar aqueles que as transgridem. Por isso, a importância da educação do cidadão. Não é que tem que ter pós-graduação, doutorado,
tudo isso, não. Mas tem que ter a formação e informação, o que é muito difícil. Nós assistimos hoje a maioria dos canais de comunicação do país comprometidos com A, ou com B, ou com C. Mas o cidadão bem informado, ele sabe do seu direito e do seu dever. O amigo mesmo sabe que é muito fácil para nós, no jornalismo, bater, como se fala, no político, porque ele supostamente desviou algum dinheiro. Mas o eleitor lá na ponta, tem fatos concretos que eu não vou mencionar aqui. Ele, se não receber uma bomba d'água, um cabo eleitoral, ou receber uma telha, um saco de cimento, ele não apoia o determinado candidato. Minha filha acabou de formar, às vezes eu comento algumas coisas, ela, mas pai, eu falei, não, minha filha, lembre-se que eu sou de uma outra formação, diferente da sua, um outro momento político, econômico e tudo. Então, o grande problema nosso chama-se, eu acho que um dos piores crimes, não é nem crime, o grande problema nosso chama-se corrupção. Ela destrói tudo, qualquer instituição, qualquer segmento religioso, e isso é inerente ao ser humano. Como é que a gente muda isso? Com a educação. É quando as crianças, os nossos jovens, nós temos uma chance de formar o caráter deles que não aceita a transgressão. Ora, mas se eu sou um pai, sou uma mãe, que eu estou aqui, o Mauro liga, eu estou na minha casa, minha filhinha está de 5 anos, 4 anos, seja lá o que for. Aí atende a empregada, por exemplo, ou mesmo outro familiar, aí eu estou aqui do lado, eu falo assim, quem é que é o Mauro? Não, fala que eu não estou não. O que eu estou passando para meu filho? Eu estou ensinando a ele a mentir desde novinho, de forma natural. Ah, eu vou chegar ali, aquilo ali é uma vaga para idoso. Aí eu chego lá, eu sou jovem, eu chego e paro o carro na vaga do idoso. Falando em vaga do idoso, nós assistimos aí, o senhor tem para falar, a violação dos direitos dos idosos. Mais uma vez, eu chamo a atenção dos órgãos competentes e do Ministério Público, etc., para o que ele vai falar agora. Isso eu constatei pessoalmente. Não me informaram, eu não colhi em revista, em mídia. E fiquei muito triste, porque eu sou idoso. Eu já sou idoso. Então a lei me dá certas garantias. Uma delas é ter local, uma preferência para, por exemplo, estacionar o carro em determinados locais. Normalmente, são próximos às entradas dos shoppings, dos restaurantes, de todos os lugares. Por quê? As pessoas, todos vão ser idosos, vão chegar aqueles que não morrerem antes vão ser idosos. Sim. As pessoas não percebem que você perde a condição física, você perde o equilíbrio, você vai perdendo o equilíbrio, você não percebe, você perde a sensibilidade, a visão. Então, por isso que cientificamente se colocou as vagas, por exemplo, em determinadas, próximo a certas entradas de estabelecimento. E com muita tristeza, eu identifiquei isso no nosso no Shopping BH. Isso é uma denúncia, interesse público. No shopping. E se precisar, se o Ministério Público quiser, eu assino, tenho fotografias e vídeos dos locais da transgressão. Lamentável. Então não estou apenas falando. Então, constatei no BH Shopping que no último piso, olha, isso eu quero dizer, como eu falei um pouco anteriormente, as instituições, tanto públicas como privadas, vão transgredindo a lei sutilmente. E as pessoas não percebem, a grande maioria. O que eles estão fazendo no BH Shopping? As vagas para idosos e deficientes colocaram cavaletes. Sabe para quê? Sabe para quê, Mauro? Para dar prioridade para o motorista de aplicativo, de Uber, etc., chegar e parar e pegar o jovem na porta. Eu fiquei indignado com isso, desci na parte de reclamação, comecei a preencher a reclamação, me apareceu 2 seguranças dizendo que era o chefe da segurança,
eu expus para eles como cidadão. Eles foram muito educados comigo, não posso falar muito educados, muito gentis e muito atenciosos. Não, mas isso aqui é porque nós estamos com uma obra, vai voltar ao normal, etc, etc. E aí eu falei, mas os senhores vão tomar providência? Vocês vão voltar ao status quo? Ou seja, o que era antes? Ou melhor, a pergunta que eu faço aos senhores é o seguinte, a lei mudou? Tem uma lei específica que determina que o motorista de aplicativo, aquele, né, o táxi, seja o que for, ele tem prioridade sobre o idoso? Eu desconheço. Sem criticar os motoristas de aplicativos. Não é nada pessoal com eles, não. Que é muito usado hoje. E está correto. Né, correto, é a maneira de levar o sustento para casa. Obrigado por essa lembrança. Mas nesse caso... Né, eles não têm culpa. Eles não têm culpa. Se essa instituição, no caso, é privada, né, eles poderiam achar uma solução para criar um espaço para o aplicativo, sem tirar o direito já adquirido dos idosos. Naquele espaço ali dos idosos. Agora, o que mais me chamou a atenção, que eu conversando com eles, o chefe da segurança do BH Shopping é um coronel da PM. Peraí. Um homem que foi, eu não o conheço e não é ofensa pessoal, um homem que foi preparado, formou, quer dizer, um homem preparadíssimo para fazer prevalecer os direitos, não é só dos idosos não, dos cidadãos, ele permite que isso aconteça sob a gestão dele? Então tem alguma coisa errada. Tem alguém se beneficiando com esses veículos que estão chegando ali? Quem é que são? Então... E aí... É porque amedronta, né? Mas aí que tem um detalhe. O comandante aqui é o coronel, a gente só obedece ordem. E por que eu descobri? Por que eu descobri isso? O cidadão comum passa porque quando eu comecei... No caso dele, ele é delegado federal. Quando eu comecei a falar com eles, quando eles me falaram coronel, uma coisa que eu não faço, eu reluto muito em fazer, eu tirei a minha identidade mesmo, aposentado. Falei, então, aqui, eu sou delegado de Polícia Federal, aposentado, mas sou. Eu não deixei de sê-lo, não. E o que os senhores estão fazendo está contra a lei. Então peço encarecidamente que os senhores tomem as providências, porque senão eu vou tomar as providências e vou tornar isso público. Estou agradecendo agora a oportunidade que você está me dando de trazer isso ao público. Eu fui, fiz a primeira reclamação, dei uns 15, 20 dias, quase 30 dias, voltei lá e fotografei e filmei de novo. Continua a situação. Então, quer dizer, e é isso que eu acho que acontece. O cidadão que reclama, vem os seguranças educadamente, muito gentis, dentro coisa, não, nós vamos tomar providência e te empurra com a barriga. Essa é a verdade. Agora, veja bem, isso foi no BH Shopping. O que está acontecendo aí por fora? Né? Mas isso, a atribuição é do Ministério Público, que tem um segmento específico que cuida dos idosos, né? E que faz um trabalho belíssimo. Né? O Ministério Público do Estado de Minas Gerais está de parabéns. Inclusive, uma das desembargadoras hoje, que é minha amiga pessoal, doutora Inês, que era responsável por isso. Isso acontece muito, inclusive, e ela era enquanto Ministério Público, era muito atuante. Ela hoje é desembargadora. Uma mulher muito competente, muito inteligente, muito íntegra. Eu lembro que até é muito comum, por exemplo, você está com seu pai, com idoso passando mal, e alguns hospitais te deixavam esperando que não pode, etc e tal, e ela vem e ela tomava providência. Olha, eu quero saber por que esse senhor idoso não foi atendido até agora, não tem vaga. Me explica isso. Da ocorrência de uma terceira guerra mundial. Exatamente. Nós estamos vendo aí uma disputa absurda de potências, que a gente sabe que o interesse maior é o comercial. Sempre é. Sempre é comercial. Toda guerra é comercial. E vai correndo o risco de colocar nossos filhos, ou melhor, nossos netos não, a humanidade não poder continuar nessa terra, se ela realmente for efetivada. Isso pelo lado pessimista, né? Isso. Pelo otimista. Aí tivemos uma informação, se você me permitir, no aspecto, eu vou usar o termo espiritualista, tivemos uma informação que nos foi dado a oportunidade
de sentarmos e discutíssemos harmonicamente os pontos que estariam em choque para chegar e todos esses líderes mundiais humildemente sentarem e discutirem os pontos que estão em confronto para resolver de forma harmônica e dar uma chance para todos nós. Até hoje, né, a arma é para se proteger, a arma é para não ser usada. Como alguns especialistas defendem que o Brasil tem que ter a bomba atômica. Mas não é para ser usada, é para o navio nuclear, por exemplo. Se você tiver um navio nuclear, você me corrija, dá segurança até para passagem de outras embarcações comerciais. Então isso é em benefício para o país, mas não é para usar essa arma de forma alguma. Pois é, mas presta atenção, imagina se um desses líderes, num momento de descontrole emocional, por uma provocação feita por um outro, ele resolve apertar aquele botãozinho vermelho. Ô Mauro, a Terra, a informação que chegou é essa aí, a Terra ficaria milhões de séculos sem poder ter vida. Misericórdia. Você sabe lá o que é isso? Tenta imaginar isso. Milhões de séculos sem poder ter vida. Então, eu quero crer que toda nação, todo líder, ele tem na Igreja Católica chama-se de anjo protetor, no Espiritismo chama de mentor, e vai por aí afora. Quer dizer, todos nós, na verdade, temos esse ser que está acima da nossa capacidade a nos indicar o anjo da guarda. O anjo da guarda, qual o melhor caminho. Então acredito que é feito um esforço muito grande, hercúleo, para que esses homens se contenham, sejam humildes e principalmente cada um pode ajudar. Como? Na sua crença, católica, espírita, evangélica, não importa. Faça a prece para que alcance esses líderes, para que eles possam chegar a um consenso e um ceda, o outro ceda, e assim nós continuamos em paz. Essa é a melhor mensagem que eu acho que eu tenho. E aí a gente passa para aquilo que a gente fala, né? Voltando ao assunto da segurança. Quando eu perguntei lá para os presos... Nesse caso é insegurança nacional. Nesse caso insegurança mundial, né? Mundial. Não é segurança pública, não. Não, aí já passa a ser insegurança mundial. Porque o que é segurança? Teve uma época, e aí não é nem crítica, isso foi observação. E eu acho que isso é muito usada, eu me perdoe, me corrijam se eu estiver errado. É muito comum quando se fala em segurança, a primeira coisa que você vê os governos fazerem é fazer uma campanha e entregar viaturas para Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal. Armas, colete. É preciso? É. Mas isso não é política de segurança. Isso é dar ao profissional da segurança a condição. O EPI, né, que ele precisa para trabalhar. É exatamente isso aí. E aí isso é explorado politicamente como sendo solução para a segurança. Não é. Qual que é aquele governo de Nova York, esqueci o nome dele agora, ele começou em 92, se não me engano, das janelas quebradas. Qual que era o propósito? Vamos atuar e punir a menor ação delinquente, quebrou o vidro da janela, vai responder por isso. Foi o prefeito Mão de Ferro. Isso aí. Na época, né? Mas ele resolveu. Nova York, eu lembro que eu estive lá nessa época, quando eu cheguei antes dele atuar, você andava nos quarteirões tremendo de medo de ser assaltado ou etc. E depois dele você volta lá. Vamos lá, o crime acabou? Não, o crime migra. À medida que as instituições, as polícias principalmente, começam a atuar,
o crime ele não quer confronto. O criminoso realmente, o intelectual, ele não quer confronto com a polícia. Ao contrário, se possível, ele vai ser até amigo. Isso é uma realidade. E até você descobrir quem é, etc., demora muito tempo às vezes. Mas qual que é o objetivo do crime? Estabelecer-se para ter o lucro, não recolher impostos, né? Uma coisa que me incomoda muito, que eu vejo muita gente criticando o funcionário público. Eu pago seu salário, eu não sei o quê. Esquecem-se. E aí eu vou falar nós passamos no concurso. Nós somos selecionados entre os melhores. A maioria dos funcionários públicos são muito bem preparados. Naquele momento, pelo menos, veja bem, pode ser que nós fazemos um concurso junto, você está até bem superior do que eu. Mas num determinado momento, naquele momento da prova, eu estou emocionalmente estável e você, às vezes, porque, sei lá, bateu o dedo no chão ali, não tomou café direito, você tem um minutinho que você né, e eu passo e acerto na questão, você não acertou. Mas você é bom. Mas a grande maioria é selecionada desse grupo seleto de cidadãos que se prepararam. Tem gente que estuda 4 anos para poder passar num concurso. Ele está errado? Não. Da mesma forma, tem o empresário que começou ali, está batalhando e corre atrás e ele se destaca dos demais. Então, o que ocorre no serviço público? Nós somos freados. À medida que você começa a avançar na sua atribuição, às vezes você esbarra em alguma situação que você incomoda. E aí, isso acontece de forma constante. Não, e veja bem, falar que é só no Brasil, não, lá fora também. Eu falo que o criminoso lá fora é muito superior ao nosso, porque lá ele atua em dólar, em euro, etc. E hoje, para você ver, nós chegamos num nível em 1999 eu fiz um outro trabalho, quando eu era para chegar a agente especial, eu fiz a Polícia Federal no 3º milênio. E logo no início eu coloco que olha, não se consegue projetar nossa mente para 1000 anos. Muito que a gente pode experimentar, talvez chegando em 30, olha lá. E naquela época eu lembro que eu falo assim, vai chegar uma época, olha só, eu acho que 91 ou 90, que eu coloco assim, vai chegar uma época em que um profissional vai chegar por exemplo, o policial vai chegar num local de crime, ele vai chegar com um aparelhozinho na mão assim, vai filmar, ele pode até transmitir imediatamente para o chefe dele, o diretor-geral, por exemplo, da Polícia Federal, lá em Brasília, com imagem e tudo. Isso não existia o que você tem hoje. Foi mais ou menos propus também, que o meu coordenador na época ficou chateado, que eu falei com ele assim, nós temos que trazer outras disciplinas para a formação do policial, principalmente o federal. Antropologia, psicologia, já tem até algumas psicologia. E uma coisa que eu chamei a atenção, eu vi que ele não gostou, mas faz parte, né? Eu falei assim, nós precisamos, não sei se vocês vão gostar de ouvir isso agora não, mas é a realidade. Eu falei, nós precisamos ter policiais que dominam, de preferência, e aí tem que fazer um concurso, tem que ver legalmente como é que é permitido, de origem chinesa, japonesa. Por quê? O crime organizado chinês, ele é violentíssimo. E se você tiver fazer um monitoramento telefônico, o cara vai falar em chinês, o que você sabe? Ou melhor, o que a maioria do povo brasileiro sabe e o que a maioria dos profissionais de segurança pública sabe. Eu lembro que a época que eu falei isso com ele, na Polícia Federal tinha um policial, um agente de origem chinesa em São Paulo. E esses caras morrem. Ou melhor, e aí o crime está em Brasília, São Paulo, Rio, e precisa... E ele não gostou muito disso. Eu falei, mas aí você está extrapolando. Eu falei, não, doutor, não estou extrapolando. E o que nós estamos vivenciando hoje?
Olha a O polaridade. senhor pensou lá atrás. Lá atrás, sabe, 20 anos atrás. Não sei agora como está, espero estar errado. Espero que já tenha, né? Duvido, eu duvido, mas se algum dos meus colegas que diria, ou melhor, hoje a turma que está no poder da Polícia Federal é todas da minha formação de delegado. Inclusive na ONU, nesse Brasil todo. Quem começou a Lava Jato, que é o Márcio Anselmo, nós fizemos uma pós-graduação junto em Brasília. Então, eu lembro que quando ele começou, ele me explicou, né? Não vou entrar nesse método porque não é o nosso objetivo. Eu lembro uma vez que eu fui chefe da imigração aqui também, né? Chegou um italiano, porque a gente cuidava do visto de permanência, então tem que fazer as sindicâncias, aquele troço todo. E eu tô vendo lá o pessoal meio assim, acabrunhado e tal. E o italiano falando e tal, não sei o que. Eu falei, o senhor da onde? Da Itália? Eu falei assim, pelo que me consta, a corrupção teve início na Itália, né? Já lá desde a época dos Nero, da vida, né? O senhor está querendo falar o que do meu país aqui? Com aquela arrogância. Naquela arrogância. Então, por que eu estou falando isso? Então, quando teve essa operação, nós seguimos aqui mais ou menos o mesmo, aconteceu mais ou menos a mesma coisa. E está acontecendo, Está acontecendo. mais ou menos a mesma coisa. Não estou defendendo A ou B. Não estou defendendo. Muito menos eu, que eu sofri horrores lutando aí pelo Brasil. Mas melhor, o que a gente... dentro do Enxada Neles e dentro da política partidária, que eu estou completamente fora. Graças a Deus seguiu o meu conselho, que eu falei com ele, saia disso que não saia vivo. Saia vivo porque não faz parte do seu caráter, você não vai conseguir. Na época ele estava muito dedicado. Seguindo a hierarquia. Seguindo, e muito... Não era crime organizado, é uma coisa que eu admiro no crime organizado, em determinadas organizações, depois eu quero fazer um trabalho, e eu já comecei a fazer, para apresentar futuramente, que segue-se a hierarquia. Isso a gente uma das características do crime organizado. Então você segue a hierarquia, o que não acontece de um modo geral na sociedade. Porque se seguir a hierarquia, o Estado funciona com mais agilidade, Fluidez, flui melhor, né? Mas não é fácil. Essa pandemia que nós tivemos nos últimos anos, não só no Brasil, mas em nível mundial, foi muito triste, né, doutor? O que o senhor tem a dizer sobre isso? Esse tema ele vai nos remeter lá, quando dissemos anteriormente, sobre a Terceira Guerra Mundial. Ou seja, pode-se observar que está sendo dado uma chance, uma outra chance para nós. Porque a pandemia, se a gente for observar, ela é democrática. Ela vai alcançar todos os cidadãos. O milionário, a classe média, o pobre e o miserável. Ao político, ao deputado, ao senador, ao governador, ao presidente, ao empresário, à empregada doméstica, ao professor. Quer dizer, ela demonstrou, primeiro, que nós devemos ter o amor ao próximo, tem que pertencer a todos nós. Eu tenho que te ajudar, não adianta eu simplesmente ficar retido no meu conforto e você sofrer as consequências de uma pandemia. Ação e reação, né? Eu tenho que respeitar o seu direito de não querer vacinar. Olha que incrível. Porém, você tem que respeitar o meu direito também de não se aproximar de mim e me contaminar ou a minha família. Conheço famílias que os filhos, jovens, adolescentes mais novos, saíram, não respeitaram o primeiro isolamento no primeiro momento e que voltaram para casa, o pai e a mãe pegaram o vírus, o pai e a mãe morreram e os dois ficaram. Estão aí hoje, coitados. Olha o sentimento de culpa que vai gerar nessas crianças, nesses jovens. Mas aí eles tiveram culpa? Não, isso faz parte da juventude. Questionar, enfrentar o sistema, senão não é jovem. Que homem você vai ser? Homem de forma genérica, né? Homem. Ser humano. Ser humano. Que ser humano você vai ser
se você for simplesmente submisso. Então, a pandemia foi uma chance que foi dada para a sociedade mundial de dar outro rumo para o que estava acontecendo, para o que estava tendenciando. Então, eu acho muito importante. Porte de arma. Porte de arma. Isso é a favor ou contra? E aí eu te respondo da seguinte forma. Isso é muito relativo. Eu sou policial há 40 anos. Eu uso arma desde quando eu entrei na Polícia Federal. Só que quando eu fiz o curso, além dos conhecimentos exigidos para ser aprovado, nós somos constantemente monitorados psicologicamente se eu tenho condições psicológicas de estar portando uma arma. Porque senão, qual que é o grande problema? Isso que é o perigo. Eu ter a arma apenas para cuidar da minha família, que é a tese inicial, eu estou preparado psicologicamente. Aí você me dá uma fechada na rua, eu arranco a arma e te descarrego a arma. E aí eu vou em cana. Como eu sou uma pessoa do bem, olha só, eu vou cumprir cana. Só que quando eu cumprir cana, a minha família também vai cumprir a mesma prisão comigo, praticamente. Então isso é uma verdade que tem que ser dita. Ah, mas quer dizer que você está contra? Não. Por isso que existe, até hoje eu aposentei, inclusive tem que fazê-lo agora. Eu vou lá e tenho que fazer o exame psicotécnico para ver se eu estou em condições de ainda ter o porte de portar a arma. E mesmo com esses cuidados, vez ou outra, nas instituições policiais principalmente, você vê um policial suicidando com um tiro na cabeça, na boca, por inúmeros motivos, e às vezes a instituição não percebeu que aquele profissional está com problema. Então, vamos liberar a arma? Vamos. Com cuidado. Faça os exames, independente de quem seja. O segmento. Olha, o senhor não tem condição de portar arma. Você precisa. O senhor precisa. Hoje em dia a lei é bem clara, ela só é concedida, o porte, né? Quando há o efetivo risco de vida. Então não adianta você falar assim, eu transporto valores. Agora o cara chegou aqui na sua casa, encheu sua porta, seu carro de tiro, você teve um problema nesse sentido, né? Tem. Então você, por exemplo, eu acho que no seu caso, você, no meu entendimento, se eu estivesse lá para autorizar eu tive mais de um, né? Pois se eu estivesse lá autorizando, se eu estivesse na ativa lá autorizando o porte, você certamente seria favorável à sua pessoa, pelo histórico que eu sei que você vivenciou. Então é isso que é importante. E tive arma a vida inteira registrada. Pois é, e isso é que é importante. Nunca tirei ninguém. Pois é, aqui, aí puxando para a Polícia Federal, o que eu acho fantástico, e eu falo nós porque eu participei dela, né? As diversas operações em todo o Brasil, eu rodei esse Brasil inteiro, faz uma pesquisa. Quantos autos de resistência tem contra a Polícia Federal? Você vai achar muito pouco. Eu sou suspeito para falar. Você vai achar muito pouco. Porque nós temos amigos. Eu admiro muito as instituições de segurança pública, em especial, gostaria de parabenizar em seu nome, na sua pessoa, todos os policiais federais do Brasil. Eu acho esplêndida. O Mauro eu tenho que enfatizar o seguinte: sempre foi um jornalista que sempre, como é que eu diria, ele sempre não defendeu, ele sempre mostrou a verdade com relação às polícias, independente, federal, militar, municipal. Como? Sendo independente, sendo justo. E dando voz. E dando voz às polícias. Então isso é importantíssimo. Porque o policial, às vezes, ele é muito relegado ali, olha. As pessoas não entendem que ele é um ser humano como todos nós, como todo mundo. Ele tem sentimento, ele tem família, ele tem pai, tem mãe, tem filho. Ele tem que pagar a conta de água, de luz. Ele não pode simplesmente chegar na casa dele como o trabalhador, como aquele trabalhador que não é policial, chegar, pode até sofrer uma tentativa de furto, etc. e tal, mas o policial, você modifica situações que está rendendo dinheiro para muita gente.
Estamos finalizando o programa. Infelizmente ou felizmente, teremos várias outras oportunidades. O senhor já está convidado a participar, inclusive sobre esse fato da violação dos direitos dos idosos, que é a proposta do nosso canal, é de defender o cidadão, principalmente o cidadão de bem. Tem que identificar, ter muito cuidado quando fala cidadão de bem. Tem cidadão de bem. A comunidade hoje tem muita gente de bem, a maioria de bem. Então, volte sempre e estamos juntos nessa empreitada. O Ministério Público deve acompanhar e as outras instituições, órgãos competentes, e vamos trabalhar para que se reverta a situação. É aqui, como o senhor disse, sim, no BH Shopping. BH Shopping, foi o que eu constatei. Shopping. Na próxima oportunidade também iremos falar sobre jogo do bicho, legalizar ou não, drogas, quais devem legalizar ou não. Vamos deixar isso para o próximo programa. Eu sou muito preocupado com o que eu posso fazer para ajudar a sociedade a melhorar. Os homens que defendem os bons costumes e a família vão entender o que eu estou falando. Nós temos que atuar e onde nós... Veja bem, os homens íntegros, aonde estiverem, devem incomodar os desonestos. Os não íntegros, como? Não é ofendendo, não. Tem que chegar no lugar e aquele que não é íntegro ou que está envolvido com o crime, etc., ele tem que me ver, me respeitar e sair, sem precisar falar nada. Isso é uma regra de respeito. E também, da mesma forma, eu vou respeitar. Já aconteceu isso comigo, eu chegar numa festa quando minha filha era criança, e quando eu cheguei, a primeira pessoa que eu vi, uma pessoa que eu estava investigando, um capo, um cara, e está aí hoje ainda, por aí, um capo muito importante, não nacional, estrangeiro, por sinal. E eu assustei. Quando eu assustei, eu falei, como é que eu faço? Minha filha é pequenininha, cara, não tem nada a ver. E provavelmente também, o segmento lá que ele representava, também a criança não tinha nada a ver com isso. Eu simplesmente cheguei para minha mulher, falei assim, olha, vamos ficar mais uns... Deixa minha filha brincar um pouquinho, vamos sair, porque o ambiente não é favorável. Acredito que a pessoa não vai fazer nada comigo ou com você, mas se tentar vai virar uma confusão tremenda. Então, por que eu falo isso? Fundamental para todos nós defendermos as nossas famílias, defendermos os nossos jovens, protegermos os nossos idosos, isso está na lei, é obrigação nossa, né? Não só proteger, mas como dar a eles todas as condições. Gente, nós temos que ter em mente que os nossos, e eu me enquadro como idoso, fizeram tudo por essa nação, por nós. Sim. Nos educaram, nos criaram, defenderam situações que às vezes não tinham condições financeiras e lutaram para que nós chegássemos até onde nós chegamos. Então eu peço encarecidamente que não deixe interromper essa denúncia que eu fiz. Senhores membros do Ministério Público, os quais eu respeito e sei que são muito atuantes, principalmente nessa área. Disse anteriormente, a doutora Inês, hoje desembargadora, foi a representante nessa área, era muito atuante, muito correta. Eu não sei quem está agora à frente, que a substituiu inclusive, mas que, por favor, tome as providências. Talvez chamando o próprio BH Shopping para aquele termo de conduta, né? Conversa, né? Não, tem um termo de conduta que o Ministério Público chama olha, o senhor tem que fazer isso, vamos fazer isso, e assina esse termo, que eu acho que é no primeiro momento, o procedimento. Meu canal é centroespírita.virtual.org. Sigam os nossos canais.